Jesus, gente, eu tô muito nervosa. Tem muito tempo que eu não trago a palavra. Tô em desespero. Hoje é o Espírito Santo que vai falar com vocês. Aleluia! Vamos abrir nosso livro, nossa Bíblia lá em Jonas. Capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler o 2 e o 3. Vou ler. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis diante da face do Senhor. Até aqui. Pode se sentar, igreja. Sábado passado eu estava na casa da minha sogra e eu estava nessa preocupação. Senhor, o que tu quer que eu fale? E aí ela conversando comigo e a minha mente na palavra, eu falei, eu vou me deitar. E aí eu comecei a orar ao Senhor e perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer que eu fale no culto da família? E aí Deus me lembrou dessa passagem de Jonas. E é uma passagem que eu já tinha levado, no café amargo dos jovens. E aí eu falei, Senhor, eu não queria essa passagem não, porque a gente quer fazer aquilo que nos conforta, irmãos? Mas não é aquilo que é para mim, é aquilo que eu preciso ouvir, ser transformada. E é de fato que muitos falam, antes mesmo de você levar a palavra, Deus está falando com você. E desde quando Deus me deu essa palavra para eu poder trazer, eu já estava fugindo daquilo que Deus queria. E aí eu vou começando a entender que o que Deus queria que eu falasse. Eu falei, Senhor, mas é culto da família. O que eu vou falar de fugir daquilo que Deus quer, daquilo que Deus manda? E aí Deus foi palestrando comigo lá na casa da minha sogra. E Jonas, ele era um profeta, era um homem de Deus, onde Deus ele deu uma ordem para Jonas ir para Nínive e pregar para aquele povo. Acredito que a igreja já conhece essa passagem, mas tem uns pontos que me chamam a atenção. E quando Deus manda Jonas ir a Nínive pregar a palavra, Jonas ele não queria pregar para aquele povo de Nínive, porque aquele povo tinha um coração duro. Aquele povo ele não queria ouvir falar de Deus. Aquele povo eles eram cruéis. Eles matavam sem pena mesmo, cortavam braço, cortavam pescoço. Eles não estavam nem aí. Eles não queriam ouvir a palavra do Senhor. E Jonas, por esse motivo, pelo povo ter um coração ruim, Jonas não queria ir ali falar do amor de Deus, daquilo que Deus poderia fazer e transformar. Mas Deus ele tem um amor grande pela minha vida e pela sua vida, que Ele dá a oportunidade para mim e para você mudar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós estamos vivendo. Mas isso depende de mim e de você, quando nós nos posicionamos e deixamos outros vir até a gente. Mas hoje Jonas ele é você. Hoje você vai refletir naquilo que Deus ele tem te ordenado a fazer, mas muitas das vezes você tem medo de fazer por conta de alguma coisa que está devendo ao seu decorrer na tua frente. Jonas ele não queria levar a palavra do Senhor para aquele povo por eles terem um coração ruim, por eles serem cruéis. E você? Por que você não tem se posicionado para aqueles que estão lá no mundo? Porque o Jonas ele tinha que fazer o ID do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que nós temos que fazer o ID dele, pregar o evangelho a toda criatura, para que venha haver transformação e libertação lá no mundo. E se formos para pensar, irmãos, essa semana na televisão, eu tenho ficado muito triste, porque o que tem de criança sendo morta por pessoas de família tem me deixado assim pensar, meu Deus, será que as pessoas estão falando do amor de Jesus? Será que as pessoas estão passando para outros? Porque às vezes a gente olha essa situação
E a gente acha que não vai melhorar, que só vai piorar, que é a vinda de Jesus. Mas eu e você precisamos de fazer o ID, continuar falando. Porque para Jesus voltar tem que ter transformação. Eu e você queremos chegar lá no céu. Eu quero ver o rostinho de vocês lá comigo. E vocês querem ver o rosto de pessoas da família de vocês lá em cima. Mas para isso eu e você temos que nos posicionar e não fugir como Jonas fugiu. Possa ser que essas pessoas que hoje eu posso estar de frente, como eu fiquei triste, né? Com essas pessoas que mataram, com esses padrastos que mataram o tio, que matou criança. Eu posso ficar triste com essa pessoa, mas hoje ele pode ter vindo aqui. Eu tenho que fazer o vídeo do Senhor, falar do amor de Jesus. Falar como Jesus ele transforma, como Jesus ele liberta. É difícil, irmãos. É difícil. Mas é o meu papel e o seu, o papel do crente. Mostrar que você é diferente. Mostrar que Jesus ele pode fazer. E Jonas ele não queria ir para esse lugar por conta disso. Pela crueldade daquele povo. O povo que não queria saber de ouvir de Jesus. Então Jonas, a Bíblia vem dizendo que Jonas ele pega e tenta fugir daquilo que Deus mandou. E vai pegar um barco, paga sua passagem, entra no barco e vai descansar, achando ele que Deus ele não está em todos os lugares. Mas Deus ele vê aonde você coloca a planta dos seus pés. Deus ele está vendo todas as coisas que você fala, que você faz, onde você anda, com quem você anda, qual tem sido o teu posicionamento. Deus ele vê todas as coisas. Mas Jonas, ele, por ser um homem de Deus, por ele ouvir a voz de Deus, ele deveria já estar ciente disso. Mas só que o que estava no coração de Jonas era diferente, irmãos. Jonas ele não estava com o propósito de uma transformação pelo aquele povo. Jonas ele estava se preocupando com o que aquele povo fazia e não com o que Jesus poderia fazer com aquele povo. Então Jonas pegou o barco, foi para outro lugar. E quando o barco estava no meio do caminho, no meio do mar, Deus viu aquilo dali e falou: não, eu quero que o meu povo que está lá seja transformado. Mas Jonas ele tem que fazer o papel dele. E aí eu te pergunto, você tem feito o seu papel? Quando Deus te ordena fazer algo, você tem falado de Jesus para aquele morador de rua? Às vezes você está passando e aí Deus fala de mim para aquele. E aí você acha que é você, simplesmente vem na sua cabeça. Não, irmãos. Às vezes é um confronto entre eu e a carne e o espírito, né? Eu tenho às vezes vivido isso, esse momento da briga entre a carne e o espírito. E muitas das vezes a gente favorece a carne. E Jonas nesse momento estava querendo favorecer a carne dele. Querendo fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. E aí Deus vem naquela situação que Jonas estava querendo fugir daquilo que ele tinha ordenado. Deus vai e fala: não, eu vou ter que fazer alguma coisa. O mar começou a ficar revolto. Jonas está vendo aquela situação que estava nas águas, que estavam se balançando. Mas aí Jonas foi lá para o porão. Eu vou ficar no porão, eu vou descansar. Deixa com que esses marinheiros que estão aqui no barco se resolvam. E aí os marinheiros, sem saber o que estava acontecendo naquele barco, o porquê estava acontecendo aquele mar alvoroço todo, começaram a lançar os bens deles tudo no mar, porque as ondas, a Bíblia vem dizendo que as ondas estavam tão fortes que o barco estava quase a quebrar. E Jonas descansando, não estava nem aí para o que estava acontecendo. E aqueles homens perdendo os bens materiais deles. Às vezes tem pessoas que estão na nossa casa que acabam perecendo por conta de erro meu e seu. Às vezes eu e você temos que fazer algo que Deus mandou eu e você fazer, mas nós não fazemos. E quem está do nosso lado sente. Quem está do nosso lado toma a culpa. Recebe o que não é para receber por erro meu e seu. Então o que Deus fala para mim e para você? Posicionamento. O que Deus quer que eu e você tenhamos é ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Foi dessa forma que Deus falou comigo. Eu quero que você tenha ouvidos sensíveis à minha voz, para que quando eu mandar você fazer, você me obedeça, seja você querendo ou não. Porque, irmãos, quando Deus fala para você fazer, por mais que você olhe assim aquela situação,
Ah, eu não quero. É aí que Deus quer que você faça. Quando você não quer, se for algo de Deus, quando você não quer, é porque Deus quer que você faça. E aí Jonas estava lá, naquele lugar, e aí ele vendo aquela situação toda, um dos marinheiros falou assim: vamos começar a clamar os nossos deuses. E aí um chefe foi lá até Jonas e falou assim: por que tu está dormindo? O mar está revolto, eu estou perdendo tudo. Por que tu está aí descansando? Vamos, clama ao seu Deus aí. Mas Jonas, ele sabia por que tudo aquilo estava acontecendo. E Jonas falou assim: tudo isso está acontecendo por causa de mim, porque eu não obedeci aquilo que Deus falou. Era para eu estar pregando para um povo onde estava na desobediência, um povo onde não queria ouvir, onde não quer ouvir a voz do Senhor. E aí Jonas falou: lança-me no mar que tudo vai se acalmar. Jonas, ele estava entendendo porque que tudo aquilo ali estava acontecendo. Só que ele tentou fugir do problema. Não adianta você fugir daquilo que Deus tem preparado para você. Porque o Senhor, ele tem visto aonde você tem colocado os seus pés. O Senhor, ele tem te acompanhado. Então, se ele tem um propósito com você, não adianta você fugir. E aí Jonas pediu para aqueles homens lançar ele sobre o mar que ia se acalmar. E o papel daqueles homens foi: ou eu ou você. Então eu vou te lançar. Quando eles lançaram ele sobre o mar, tudo se aquietou. Só que eu acredito, eu estava pensando hoje, eu falei: Senhor, qual foi o propósito de Jonas? Por que será que ele pediu para ser lançado sobre o mar? E aí me veio a memória: será que ele não pensou em se matar nesse momento? Será que ele não pensou em algum momento acabar daquela situação ali se afogando? Ou sendo morto por alguma coisa porque era noite? Eu não sei, irmãos. Eu não sei o que você tem pensado fugindo daquilo que Deus tem mandado você fazer. Hoje é culto da família. É algo, essa palavra foi um pouco dolorosa para mim. Porque às vezes a gente tem que fazer aquilo que a gente não quer, mas por obediência ao Senhor. Porque a gente sabe, Jonas, ele sabia que Deus era poderoso para poder transformar aquele povo de Nínive. E aí quando Jonas foi lançado sobre o mar, que o mar se acalmou, e Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe do pensamento de Jonas. Deus botou que um peixe engolisse o Jonas. E quando esse peixe engoliu o Jonas, eu fiquei pensando, eu falei: gente, a Bíblia é uma coisa engraçada, porque a gente começa a pensar: como um peixe vai engolir um homem? Jonas, dentro do peixe, Jonas começou a refletir: Senhor. Aí a Bíblia vem dizendo que ele começou a orar dentro do peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites lá dentro do peixe. Mas sabe o que eu entendi sobre ele ficar 3 dias e 3 noites? Deus estava guardando ele no meio onde ele estava querendo que a morte chegasse para ele. Porque quando ele estava ali preso no barco, eu acredito que ele deve ter se passado por várias coisas na cabeça dele: eu vou me matar, eu não vou fazer. Porque a Bíblia vem dizendo várias vezes que ele diz que preferia morrer do que levar a palavra do Senhor para aquele povo. E aí quando ele entra no peixe, quando o peixe pega ele, eu acredito que foi o cuidado de Deus com ele, para guardar ele mesmo e fazer ele refletir nas atitudes que ele estava tendo. Então Jonas, ele 3 dias e 3 noites dentro do peixe, ele começou a refletir, pensar: Senhor, se é a tua vontade, eu vou fazer. Se é a tua vontade, me dá força. É assim que nós temos que fazer com o Senhor. Seja a minha vontade, não querendo fazer aquilo, eu tenho que pedir ao Senhor: Senhor, me dá força. Senhor, eu vou conseguir. Não larga o seu chamado. Não larga aquilo que Deus, ele tem colocado na sua mão. Porque Deus, ele tem propósito para mim e para você. Ele nos capacita. Irmãos, essa palavra, eu falei: Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Porque às vezes eu fico pensando tanto nas coisas, que eu tenho gastrite, me dá um negócio e eu fico péssimo. Mas eu falei: Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Eu quero que o Senhor me use de uma forma diferente. Traz à minha memória o que o Senhor quer que eu fale. Porque, irmãos, é difícil fazer o vídeo do Senhor. Às vezes eu já cansei de ouvir: é tão fácil falar do amor de Deus. Mas para mim é algo que é diferente. Falar do amor de Deus não é somente você chegar e falar: Jesus te ama.
Você tem que mostrar através das suas atitudes. Porque às vezes você tem uma vida toda errada. Mas falar para outros que Jesus te ama, qual vai ser a conduta que as pessoas vão olhar para você e vão dizer? Então eu e você temos que ser primeiro transformados para depois falar. Jonas, ele viu que Deus, ele viu que Jonas, ele era capacitado para poder falar daquilo. Então Deus escolheu Jonas. E hoje Deus, ele te escolhe para falar de Jesus para alguém. E Jonas, esses 3 dias e 3 noites lá dentro, começou a refletir, começou a pensar naquilo que ele poderia fazer. E aí ele orou lá dentro. E aí Deus foi, quando Deus viu que ele já estava preparado a fazer, que ele mesmo orou pedindo perdão ao Senhor e dizendo, eu vou lá. Aí ele foi, jogou ele para o lado de fora e Jonas foi para Nínive. Quando Jonas chegou em Nínive, Jonas, ele andando, ele em direção ao lugar, Jonas, ele começou a falar em voz alta. Ele ia nos bares, ele ia nos lugares, em cada canto da cidade, até o lugar onde Deus tinha ordenado ele ia. Ele foi falando em voz alta. Jesus, ele transforma, Jesus, ele liberta, Jesus é amor. E aí ele foi lançando em voz alta para as pessoas, e as pessoas foram vendo a diferença através da vida dele. E a Bíblia vem dizendo que as pessoas começaram a se mudar, com um pensamento diferente, começaram a mudar. Irmãos, isso quer dizer que a palavra do Senhor, ela nos liberta. A palavra do Senhor, ela nos conforta. Aquele homem, a Bíblia vem dizendo no começo que aquele homem não queria ir lá pela malícia que tinha no coração daquele povo. Mas através da palavra do Senhor, do que ele começou a lançar para aquele povo, foi havendo transformação, foi havendo libertação, foi havendo mudanças de pensamento daquele povo. Aí chegou até o rei, que Jonas, ele estava ali falando de Jesus. E aí, como a palavra liberta, como tem transformação através da palavra, o rei, que também era um dos que não gostavam, foi liberto, foi transformado através da palavra. E aí o que aconteceu? Ele pegou e proclamou um jejum para aquele povo. Ninguém vai comer nada nem beber nada. E eu entendi isso. O jejum, às vezes a gente fala, gente, o jejum ele é bom, nos ajuda. Mas só quem vive com uma vida de jejum sabe como é poderoso o jejum na vida do mundo espiritual. Às vezes a gente fica com medo. Ai, é uma guerra. A gente acorda com fome. Quando a gente planeja fazer jejum, a gente acorda com uma fome danada. Mas é a guerra no mundo espiritual, irmãos. Nós temos que vencer a carne. Porque quando a gente vence a carne, tem transformação. Quando a gente vence a carne, Deus, ele faz. Hoje, na noite de hoje o pastor Elias falou aqui no culto, vem com propósito no rosto no pó. Vem com propósito, irmãos, para os cultos. Vem com um pensamento diferente. Não, na terça-feira, essa cadeira que está vazia vai ser alguém da minha família que vai vir. Começa a profetizar. Crente, dizem que crente é maluco. Então a gente tem que começar a lançar palavras positivas. Jonas, através da palavra, Jesus liberta, Jesus transforma. Para aqueles que não acreditavam, que não queriam saber de Jesus, ele chegou a um ponto de ter um jejum. E aí, quando aqueles homens começam a lançar o jejum, as coisas começaram a mudar. Então, hoje, na noite de hoje, eu e você precisamos de mudar os nossos pensamentos. Não, eu tenho que lutar contra a minha carne. Eu tenho que ser diferente. Através de mim, a minha família vai chegar ao Senhor. Através de mim, a minha família vai ser transformada. Através de mim, a minha família vai ser libertada. Porque, irmãos, é eu e você que estamos vivendo a guerra. O mundo espiritual não é só vir para a igreja, ouvir a palavra, voltar para casa e viver tudo normalmente, não, irmãos. O mundo espiritual é muito além do que isso daí. A palavra, ela vem transformar. Eu e você viemos aqui, escutamos, e lá fora nós estamos vivendo aquilo que a gente escuta aqui. Quando o Senhor falou de Jonas, eu falei, meu Deus, fugir do chamado, fugir daquilo que Deus tem. Quantas vezes eu não pensei em fugir? No dia mesmo eu falei, já até pedi para Thaís, prega no meu lugar.
fulano, mas é aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho que obedecer a voz do Senhor. É fácil, irmãos? Não. Mas Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele nos exalta. Deus, Ele faz acontecer. Mas eu e você temos que obedecer. Tem uma parte no versículo 4 que vem dizendo, no 4:8, não, no 6. E fez Deus nascer a baboeira que subiu por cima de Jonas para que fizesse a sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do fardo, e Jonas alegrou a um extremo por causa da abobreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobreira e ele se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas e desmaiou, e desejou que toda a sua alma morresse, dizendo: melhor me morrer do que viver. Jonas, até com a transformação que estava tendo, ele estava vendo que Jesus, ele já tinha mudado, porque no começo Deus, ele estava triste com que aquele povo, do jeito que aquele povo estava. E quando Jonas, ele foi para poder pregar, falar, lançar a palavra do Senhor, aquelas coisas começaram a mudar. Porque, irmãos, não é possível, quando você começa a falar a palavra do Senhor, não é possível que alguma coisa não vai acontecer na sua casa. A palavra do Senhor, eu já falei, traz libertação. Então tem que acontecer alguma coisa. Então Jonas, conforme foi levando a palavra do Senhor para aquele povo, ele foi vendo que as pessoas começaram a mudar, que as coisas começaram a ficar de forma diferente. Então Deus se agradou com a atitude que Jonas estava fazendo. E quando Jonas viu que Deus, ele tinha se agradado daquilo, a primeira coisa que Jonas falou para Deus: ah, Deus, eu sabia que você ia mudar o seu pensamento, que esse povo iria se consertar e você não iria fazer mais nada com esse povo. Jonas ficou irado com Deus, porque Deus, ele tinha mudado o pensamento contra aquele povo. E aí, no 6 vem dizendo isso, né? Que Jonas, ele descansa um pouquinho, faz uma cabana, descansa um pouquinho, e Deus, ele, para agradar, porque Deus, ele cuida da gente em todo o tempo. Ele mandou Jonas fazer uma missão, mas em todo o tempo ele estava cuidando de Jonas. Quando ele ficou encostado, Deus, ele fez uma baboeira, fez ele descansar, cuidou dele em todo o tempo ali. Só que Deus, ele fez uma experiência, fez Jonas ter uma experiência. A experiência era que a baboeira nasceu, Jonas não teve trabalho nenhum de plantar, de regar, de fazer nada. Nasceu, cresceu, guardou ele naquele momento. Mas no dia seguinte, Deus permitiu que viesse um animal, comesse todo o fruto, e aí o vento veio e fez com que ele ficasse com mal-estar, por causa do sol do lugar onde ele estava. E aí Jonas foi e vem dizendo: preferia eu que morresse, porque o Senhor tem misericórdia com aquele povo de Nínive que foi tão ruim, e comigo o Senhor não tem misericórdia nenhuma. Mas aí Deus fala para ele: tu tá tão preocupado com a baboeira, mas e a alma? Você tem se preocupado com as almas, ou você está se preocupando só com aquilo que Deus tem oferecido para você? E aí Deus falou isso para Jonas, e Jonas, ele teve compaixão. Jonas, ele descansou. Irmãos, é um momento, eu sei que é uma palavra de reflexão. Muitos aqui podem não estar vivendo isso, mas o nosso papel é fazer o ídolo do Senhor. O nosso papel é falar da palavra do Senhor. Para aqueles que não estão transformados por Cristo, para aqueles que lá fora não ouvem a palavra do Senhor, ou às vezes mesmo até ouvem a palavra do Senhor, mas não deixa passar para lá. Eu tento trazer os meus, e quando é difícil de trazer os meus, mas quando a gente senta em roda, a primeira oportunidade que a gente tem é falar de Jesus, porque eu sei que a palavra, ela transforma, eu sei que ela liberta. Se eu não consigo trazer eles até aqui, a palavra, ela tem que estar comigo, e aí eu vou começar a regar. Porque é assim, irmãos, a gente rega, chega uma hora que começa a fluir.
Esse é o meu papel seu. Começa a regar na tua família. Não consegue trazer? Rega. Fala um pouquinho do amor de Jesus. Fala um pouquinho das passagens de Jesus. E aí vai fluindo no coração deles o desejo de vir conhecer, sentir esse Jesus, ouvir o que Jesus fez na Bíblia. Essa é a minha função e a sua função. Eu agradeço a minha oportunidade. Espero que os irmãos tenham entendido aquilo que Deus passou para mim. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Palavra abençoada.